basicamente, a gente tem um cenário onde o BRICS ele se torna uma instância no mundo maior do que o iniciado, do que o original, porque há uma falência do sistema multilateral, há uma falência da ONU, ao uso político de sanções que sequer passam pelo sistema da ONU, não que a ONU seja santa, mas que sequer passam pelo sistema da ONU, que tem prejudicado tantas e tantas nações, e isso tem sido aplicado basicamente pelos Estados Unidos, ou com apoio americano, né? Práticas de sanções, práticas desleais, além das invasões unilaterais que nós assistimos no século XXI. Um grande marco do desmonte desse sistema internacional foi a última guerra no Iraque, um desastre, e um desastre que, além de ter sido um desastre, foi marcado por uma rodada também de unipolaridade. Essa unipolaridade não é apenas os Estados Unidos mandando na ordem mundial, mas os Estados Unidos quase como com um mandato, com a procuração de outras potências e de elites mundiais, exercendo esse papel de polícia, mas que não é só de invadir países, é sancionar países. E o marco final foi o uso do dólar como arma política, onde eles basicamente destruíram a Síria, destruíram a Venezuela, cercaram a Venezuela, que só não foi completamente arrebentada por conta da ajuda chinesa e russa, mas aí eles aplicaram isso contra a Rússia. Só que a Rússia não é um país pequeno. A partir daí, que ficou bastante claro quão longe os Estados Unidos estavam dispostos a ir e o risco do uso do dólar dessa maneira, além também, claro, das sanções contra a China, no contexto da guerra comercial. Quer dizer, os Estados Unidos estão travando uma guerra comercial contra a China, eles simplesmente sancionam, inventam tarifas, proíbem a comercialização desse ou daquele produto. Isso levou a uma resposta que basicamente é o de construção do BRICS como um espaço alternativo para a ordem mundial. E isso, na verdade, entra numa certa contradição com o Brasil, porque o Brasil ele é atacado, o Brasil ele sofre golpe, todo mundo sabe que a prisão do Lula é a Lava Jato. E aí a gente tem esse cenário em que os Estados Unidos arrebentam com a globalização, que eles próprios criaram. E foram surpreendidos com o crescimento da China, da Rússia, com os governos progressistas e populares na América Latina. Então, quando os Estados Unidos descobrem que essa coisa que eles lideraram pós-Guerra Fria possibilitava o crescimento, e não só o crescimento, como a reorganização nacional de muitos países grandes, China, Rússia, Índia, Brasil, eles ficaram preocupados. E daí vem a história do uso do cavalo de pau na globalização, que implica no uso político do dólar e que o marco, o limiar, a linha de corte é a expansão da OTAN para a Ucrânia, no governo do Biden, em desafio à Rússia. Não havia guerra entre a Rússia e a Ucrânia bombardeava o leste do seu próprio país, onde há uma grande minoria russa, e também tártaros e ucranianos que não concordavam exatamente com o arranjo de poder em Kiev. E nem assim a Rússia interveio na Ucrânia, Mauro. Então, a guerra arrebenta na Ucrânia porque os ucranianos, o regime de Kiev faz uma aliança com a OTAN e resolve colocar a OTAN no seu território. Não é a Ucrânia entrar na OTAN, é a OTAN ser colocada na Ucrânia em desafio à Rússia. E isso leva a uma rodada de sanções que tinha um objetivo declarado de destruir a Rússia, não dá certo, como a gente viu, e além de não dar certo, leva a uma reconstrução do BRICS, leva a uma nova rodada, um incremento do BRICS, que é a expansão do bloco e a busca de transformá-lo em algo mais sólido, como um espaço de circulação de mercadorias, como um espaço que tende à institucionalização, que tende a contornar a armadilha do dólar. Então, é isso que está na mesa.
Quando a gente vê a reunião anterior e essa O reunião... BRICS, em determinada medida, ele é como uma nova União Europeia à esquerda, uma União Europeia de confronto, ou seja, apesar de geograficamente ele não ter continuidade territorial, mas é isso, né? Vai ter uma moeda própria ou as moedas nacionais. A tendência, o que você falou, é de institucionalização. Quem sabe daqui a 4, 5 anos vai ter um parlamento dos BRICS, vão ter estruturas institucionais sendo criadas no BRICS, sob a liderança, claro, de China e Rússia, né? Sobretudo de China, né? Cada vez mais. Sem sombra de dúvida. E aí tem um problema quando bate na questão da América Latina. A América Latina sofreu uma incidência imperialista. Houve uma grande reação das elites locais ao processo de reforma dos governos progressistas e houve uma incidência de fora, que levou à derrubada de tantos e tantos governos. E levou à derrubada porque simplesmente não se deu um passo além para conflitar esses movimentos golpistas que vinham do Ocidente, dos países ricos, e se irmanavam com as elites oligárquicas locais. Eu só estou dizendo isso para explicar o porquê do que a Venezuela ficou de fora. A Venezuela não ficou de fora por conta do assunto eleitoral. A Venezuela, ela, digamos assim, ela dá um passo subversivo. Ela fala, a gente não vai cair, a gente não vai ser derrubado, a gente vai aprofundar uma aliança com a Rússia e com a China, mais até do que Cuba. Cuba agora está se reaproximando da Rússia, mas a Cuba não fez isso num primeiro momento dessa rodada de reação. Uhum. Os venezuelanos, com todo o petróleo, fizeram. Maduro cansou de ir em Moscou, em Pequim. A Bolívia, mais ou menos, a Bolívia ficou no meio do caminho nessa conversa. E, basicamente, boa parte do continente, o que houve foi um recuo. Vamos recuar aqui, inclusive no Brasil. E todo mundo foi derrubado, né? As pessoas não esperavam que ia chegar tanto, mas teve golpe parlamentar no Brasil, teve prisão de Lula, teve o escambau, e a postura, não só do Brasil, mas de muitas outras forças políticas locais, bom, a gente não vai dar um passo além, a gente vai procurar negociar, a gente vai dar um passo para trás, na verdade, 1, 2 ou 3, para tentar chegar aqui num denominador comum com as elites locais e com as elites ocidentais. Nesse meio tempo, claro que há o retorno ao poder de muitas forças progressistas, a vitória de alguns que não tinham vencido, como na Colômbia, por exemplo, como no México, que agora é uma experiência que a gente merece olhar, eu acho que a gente precisa olhar para o que está acontecendo no México. Mas o que acontece é que esse retorno ao poder aqui, ele ocorreu sob bases assim negociais até um pouquinho espúrias. E agora que tem o BRICS, por outro lado, e a Venezuela também mantendo a ofensiva para depois do momento aí da noite escura, a postura do Brasil ela é baseada em acordos que foram tramados antes e que é de ficar em cima do muro. Entendeu? E aí o Brasil entra em dissonância com esse espírito que está colocado não só pela vontade, como pela necessidade que se impôs à Rússia. Porque, de novo, eu volto um pouquinho à Rússia, que é a anfitriã desse encontro. O Putin nunca planejou intervir na Ucrânia, nunca acreditou que fosse necessário, porque ele nunca supôs que a elite ucraniana ia aderir à OTAN. E o Putin também nunca tocou uma política desenvolvimentista, porque ele se manteve com um pé no neoliberalismo da década de 90, lá na Rússia. Quando acontece uma série de coisas com ele, dentre elas esse avanço da OTAN, essas sanções esmagadoras, ele dá um giro. Ele passa a ouvir a turma que se volta para como Karaganov, ele passa a ouvir desenvolvimentistas como o atual ministro da Defesa, Belousov, e na China também a gente tem uma mudança grande. A turma mais pró-ocidente, a turma que acreditava no atlantismo, na globalização, começa a ficar desautorizada, porque eles começam a ver que esse mundo em que eles acreditavam começa a se desmanchar e ficar hostil à China.
Então, o presidente Xi Jinping não somente chega ao poder, como ele se torna uma força hegemônica no Politburo. Uhum. Putin nesse giro e Xi Jinping nesse giro fazem uma aliança, né? A China não interveio diretamente em favor da Rússia, mas ela deu um apoio substancial para que a Rússia pudesse combater nesse cenário em que ela foi isolada. Isso permitiu que a Rússia pudesse continuar a existir. E, para surpresa dos Estados Unidos, as sanções não foram definitivas na direção de destruir a economia da Rússia, em grande parte pela ação do governo do Xi e esse espaço informal entre China e Rússia, que constrói a base dessa expansão do BRICS, que é uma zona de circulação de capitais criada quase que informalmente na relação bilateral sino-russa. E isso possibilita, inclusive, cria interesse em outros países de integrarem um bloco. E aí o velho terceiro mundo, né, o movimento não alinhado, começa a olhar que tem uma possibilidade real, concreta, econômica, de integrar um bloco que não seja a ONU falida do jeito que ela está, ou esses fóruns internacionais aí que não estão funcionando, porque eles não são outra coisa que não um banquete que serve a hegemonia americana, europeia, em segundo grau japonesa, sul-coreana. Então, aí que a gente tem a possibilidade do BRICS, mais como União Europeia, mais do que um bloco continental, um sistema global alternativo. Um sistema global alternativo multipolar, né, multicentrado. O multipolar é diferente do antigo bloco socialista, que era um bloco que se estruturava em torno da União Soviética, mas que tenta reproduzir o formato dos antigos não alinhados. E isso soa, né, como música para os ouvidos de muitos governantes aí do sul global. Dito isso, é impressionante, Mauro, como essa decisão de bloquear o ingresso de muitos países já estava na cabeça de uma parte do governo brasileiro antes do Lula ganhar a eleição. A gente entrevistou pela Jacobina o Celso Amorim, e ele tinha uma posição já restritiva em relação à ampliação do bloco. Eles não foram capazes de bloquear o Irã, até pelo nível de comércio que o Brasil tem com o Irã. Mas surgem outros países interessados. E o Brasil ele procura agir como uma figura que exerce uma hegemonia regional. E ele busca fazer essa hegemonia regional prevalecer para decidir quem entra ou não no BRICS, numa negociação direta com Rússia e China, muitas vezes contrariando o interesse russo-chinês. O problema dessa conversa inteira do Brasil se colocar nessa posição é que se o Brasil estivesse defendendo pelo menos seu interesse nacional, é uma coisa. O Brasil ele está fazendo um jogo de equilíbrio nessa escolha dos vetos ou não vetos, conforme uma conversa que o Brasil não tem nem mais com os Estados Unidos, mas é com o Partido Democrata. Sim. Entendeu? E aí que é o motivo da crise, que qualquer pessoa de esquerda que olhe para o que está se passando, não vai poder não ter uma crítica. Porque qual a explicação da Venezuela não entrar? Qual a explicação da posição brasileira em relação à Venezuela? Não tem uma explicação muito plausível. Tem alguma explicação dentro do nosso interesse nacional? Não. Não tem. É o que eu falei aqui, a Venezuela não ameaça em nada os interesses nacionais brasileiros. Bom, a Nicarágua menos ainda, né? Para o Brasil fazer esse veto. Você falou do Brasil em cima do muro. Acho que nesta reunião do BRICS, o Brasil, na verdade, desce do muro, né? Para ter uma posição hostil. O Brasil é isso mesmo, o Brasil tem uma posição, né, quase hegemônica. É o líder em conteste da América Latina em função do tamanho da economia brasileira na região. E o Brasil, como líder da região, exerce veto sobre os liderados, sobre os seus liderados. É uma liderança de tiro no pé, né? O Brasil ele tá se vendo, ele está se colocando no papel de um país que se esvazia enquanto liderança no continente. Exatamente como você falou. Qual o grande problema disso? Estados Unidos existe, é claro, como Departamento de Estado, como Exército Americano e o escambau. Porém,
tem uma divisão estratégica muito importante ali dentro entre o Partido Republicano e o Partido Democrata. O que isso quer dizer? Que no que importa a estratégia tática, eles têm uma divisão grande lá entre eles e vai ter eleição daqui a pouco. Se o Trump ganha a eleição, como é que fica toda essa conversa? Uhum. Entendeu? Tudo isso que o Brasil está fazendo parte da pressuposição que os democratas vão ficar no poder. Agora, vão ficar no poder até quando e como? Aí é que está o Aldo Borogondó também, de como essa tática brasileira ela é um pouco torta, porque ela busca fazer um equilibrismo entre o que quer o Partido Democrata, o que precisa o Partido Democrata, e o que quer e o que precisa o bloco sino-russo, o que Pequim e Moscou decidem ali por consenso no cenário atual. O grande problema disso é que se entrar o Trump, muda tudo.